Olá, pessoal! Aqui é Ieda Martins e esse é o Pedacinho do Brasil. Veja no programa de hoje uma homenagem à cidade de Codó, a participação do cantor e compositor Orlando Maranhão. Vamos saber sobre a localização da cidade de Codó, conhecer um pouco da história no memorial da cidade. Tudo isso e muito mais hoje no Pedacinho do Brasil. Codó, no estado do Maranhão, terra de tradição e encanto. Em meio às belezas do Nordeste brasileiro, Codó se destaca como um lugar onde a cultura pulsa forte, as raízes são profundas e o povo acolhedor faz da cidade um símbolo de resistência, de fé e alegria. Esta homenagem é uma celebração à sua rica história, as manifestações culturais que encantam gerações e a força de um povo que constrói com coragem e esperança o presente e o futuro deste município. Essa é a nossa homenagem à cidade de Codó. A história de Codó, ela remonta a tempos muito anteriores à da sua data de emancipação, que foi no dia 16 de abril, que foi comemorado os 129 anos de história da cidade. Antes da chegada e da transformação da vila, da vila de Codó em cidade, haviam aqui outras pessoas que habitavam esse território, que eram os povos indígenas. Então, povos indígenas chamados de Guanarés, Barbados, Gamelas, circulavam e habitavam esse território. Então, eles deixaram também seus marcos na nossa história, a partir da culinária que nós temos hoje em dia, alguns hábitos, alguns costumes, inclusive algumas brincadeiras infantis, como a brincadeira do sol e lua, ou a amarelinha, a brincadeira do cabo de guerra. Todas essas brincadeiras são brincadeiras indígenas e elas fazem parte do nosso cotidiano até os dias de hoje. E nós de Codó também temos nossa ancestralidade indígena, porque nós tivemos vários povos que habitaram e circularam esse território antes da chegada dos colonos portugueses, que depois, posteriormente, foram transformando esse território e transformaram esse território em vila, que posteriormente virou cidade. A cidade de Codó está localizada na região intermediária de Caxias e na região imediata de Codó. Nós temos atualmente 114 mil habitantes e somos a 7ª maior cidade do estado em população e a 8ª em PIB. Codó é muito importante para o estado do Maranhão. Do ponto de vista geográfico, Codó está localizado numa planície, conhecida como planície do Itapecuru. Nós estamos em altitudes próximo de 45 metros e, como vocês podem ver aqui ao fundo, a cidade de Codó está numa região muito plana e muito baixa, por isso o termo planície. Isso nos traz temperaturas sempre acima de 25 graus, que é uma característica de cidades próximas do Equador. Mas também a altitude influencia nas altas temperaturas, uma vez que o vento, nas cidades mais baixas, ele tende a ser menos intenso, consequentemente o calor aumenta. Uma outra característica de Codó é a presença marcante de rios. Nós temos 3 rios importantes e diversos riachos. Rio como o rio Itapecuru, que é o maior rio genuíno do estado, o rio Codózinho, que deságua na cidade de Codó, no rio Itapecuru, o rio Saco, que nasce lá na zona rural entre Codó e São João do Sota e deságua aqui em Codó também, no rio Codózinho. Temos o riacho São José, o riacho Água Fria, o riacho Roncador, e tantos outros riachos. A nossa cidade é bastante drenada e uma cidade com água de boa qualidade. Do ponto de vista econômico, nós temos uma formação geológica que favorece a extração de gesso, calcário, areia de boa qualidade no rio e também água mineral de excelente qualidade. Então nós somos uma cidade que temos uma produção mineral muito interessante. A ver que nós temos uma fábrica de cimento,
já instalada aqui desde a década de 70, uma gesseira, uma fábrica de grande porte de produto de limpeza, que usa como base para esses produtos água, e também uma envasadora de água, que usa a água mineral do nosso município. Então, do ponto de vista mineral, a cidade de Codó é uma cidade bem provida. Uma outra informação vem na questão do clima, né? A cidade de Codó é uma cidade com temperaturas sempre acima de 25 graus, portanto, uma cidade de clima tropical. E, do ponto de vista de chuvas, nós temos dois momentos bem separados. Nós temos um período de chuva, que vai de dezembro a maio, né? Um pouco mais, um pouco menos. E nós temos um período de estiagem, que vai de maio a novembro, né? Isso é uma característica de climas tropicais. Então, nós temos aqui um clima chamado de tropical típico, que é aquele que tem duas estações bem definidas. Uma estação chuvosa e uma estação seca. Erroneamente, o período chuvoso aqui é chamado de inverno. Mas isso é uma outra história, né? Do ponto de vista geográfico, é chuvoso e período seco. Do ponto de vista de vegetação, a cidade de Codó ela está no ecótono. O que seria isso? Uma cidade que está envolvida em 2 ou mais biomas. Nós temos aqui visivelmente o cerrado, que é o bioma predominante nessa faixa. Temos a Mata dos Cocais, que é uma presença marcante de palmeiras de babaçu. E também temos manchas de mata tropical, notadamente nas áreas mais preservadas. Então nós temos aí pelo menos 3 tipos de vegetação: o cerrado, a Mata dos Cocais e algumas manchas de mata tropical. Do ponto de vista econômico, a nossa cidade ela ocupa um local importante, né, no estado, e nós temos as seguintes características. Para mim chegar em Codó, saindo de Teresina, que é a capital do Piauí, que é a mais próxima, a gente faz esse percurso por uma rodovia chamada BR-316 e também pela ferrovia Transnordestina. Para ir para São Luís, a gente usa a rodovia BR-316 até a cidade de Peritoró. De lá até São Luís a gente vai pela BR-153, que é a famosa São Luís Belo Horizonte. Também a ferrovia. E no passado nós usávamos o rio Itapecuru como hidrovia. Além do mais, nós temos um aeródromo, que é uma pista de pouso, né, funcionando toda legalizada, já reconhecida pela ANAC, que pertence ao empresário da cidade, que recebe voos esporadicamente por políticos em especial. Então nós temos também um aeródromo. Do ponto de vista econômico, também nós temos que destacar, a cidade de Codó é um polo de comércio muito intenso, né? Nós temos grandes supermercados, nós temos um comércio varejista muito forte e também um comércio de lojas de material de construção muito intenso, bem como também lojas de autopeça. Nós somos uma cidade regional, nós influenciamos diretamente a cidade de Peritoró, a cidade de Coroatá e também a cidade de Timbiras, que são as cidades que são influenciadas pela nossa regional. A cidade de Codó é hoje um polo universitário. Nós já temos o Instituto Federal com 6 cursos superiores, nós temos a Universidade Federal com 3 cursos, a UEMA, que é a Universidade Estadual, com 3 cursos, e também nós temos uma universidade de rede nacional que tem um curso de medicina. Então, do ponto de vista universitário, Codó é um polo universitário já, né? Curso de medicina não formou ainda, já está no 3º ano, mas nós temos o curso de Direito na UEMA, o curso de Agronomia no IFMA e o curso de Medicina na Universidade Particular, que trazem gente de muito distante para fazer esses cursos aqui. Bem-vindos ao Memorial da cidade de Codó. Aqui nós contamos com uma exposição permanente que contém um acervo com algumas peças que contam a memória e a história da cidade. Existem 2 regras principais: não pode comer dentro do memorial e não pode tocar nas peças. O povoamento da cidade de Codó ele começa muito antes da chegada dos portugueses. Aqui havia um grupo de populações indígenas de etnias variadas, entre urubus, guanarés e timbiras, barbados, etc. E essas populações elas começam a desaparecer com a chegada principalmente de jesuítas e de fazendeiros portugueses que vão ocupando a região e vão expulsando e massacrando os indígenas que aqui existiam. O povoamento português ele começa, geralmente contado na historiografia, próximo onde hoje atualmente é a Igreja Matriz, que fica localizada aqui nessa região, próximo ao rio Itapecuru. Inicialmente ele começa com a construção de uma casa de taipa, depois vai se expandindo para outras residências, outras localidades de comércio, e a vila começa a crescer assim. Codó ela era famosa por uma produção agrícola de algodão e de arroz,
Então ele era povoado por fazendas em torno da região urbana, que era muito pequena. No início, Codó ela era localizada aqui, nessa região, próxima ao rio Itapecuru, onde hoje atualmente é o bairro mais velho da cidade, que é o centro, e que antigamente ele era chamado de Cidade Baixa. Quando ocorre a instalação da antiga fábrica manufatureira de tecidos, que é essa região aqui, no mapa, acabam se criando dois bairros, no caso, a Cidade Baixa e a Cidade Alta. E aí esses dois centros populacionais eles giram em torno do cotidiano da população codóense. Bom, dando continuidade ao que foi falado anteriormente pelo meu amigo Pablo, eu vou falar sobre a instalação da fábrica manufatureira daqui da cidade de Codó, que foi um marco para o desenvolvimento da cidade muito importante. Tratando-se do contexto do Maranhão, no final do século XIX, houve a instalação de um parque fabril no estado, onde foram instaladas aproximadamente 11 fábricas em cidades do interior do Maranhão. E uma dessas fábricas foi instalada justamente no nosso município de Codó, porque o nosso município ele tinha à disposição de alguns requisitos que eram propícios para a instalação dessa fábrica aqui na nossa cidade, que se trata justamente da presença de um corpo hídrico dentro do perímetro urbano, que no caso é o rio Itapecuru, e nós também tínhamos à disposição de algodão. Então a cidade era uma cidade que tinha uma propensão à plantação algodoeira, e isso foi fundamental enquanto requisito para a implementação dessa fábrica aqui na cidade. E aí, com isso, no ano de 1892, foi inaugurada a fábrica manufatureira daqui da cidade, que foi um marco e um símbolo para o desenvolvimento da cidade, porque empregou muitas famílias. Inclusive, houve a migração de muitas pessoas de outros estados, como do Ceará e do Piauí, para virem trabalhar, ser mão de obra para a fábrica da nossa cidade. E essa fábrica ela atuou por muitos anos e ela foi considerada o símbolo de desenvolvimento para a nossa cidade, porque, como foi falado anteriormente pelo Pablo também, foi a partir da criação da fábrica que se houve a distribuição dos bairros daqui da cidade, e também por conta também da instalação da fábrica que nós tivemos a construção de uma usina hidrelétrica para distribuir a eletricidade para a cidade, porque era necessário que se tivesse o uso da energia elétrica para o funcionamento do maquinário fabril. Então, essa fábrica ela funcionou por aproximadamente 70 anos, tendo seu fechamento no ano de 1962, e ela até hoje está localizada na Praça de São Sebastião, que anteriormente era chamada de Palmério Cantanhede, em homenagem ao arquiteto da fábrica. Ainda está lá, hoje em dia ela funciona enquanto uma escola cívico-militar, que é chamada Liceu Codóense. Nessa parte do memorial, a gente conta com alguns exemplares de jornais daqui da cidade de Codó. Codó teve uma imprensa muito efusiva, muito efervescente, principalmente no final do século XIX, que é quando surge o primeiro jornal, por volta de 1870. Em geral, os jornais eles eram de propriedades de famílias ricas da cidade de Codó. E como Codó tinha uma população iletrada muito grande, porque era uma região empobrecida, a circulação desses jornais era entre pessoas letradas, que em geral eram justamente essas famílias. E como cada jornal era de propriedade de uma família, ficava reduzido a um círculo social muito pequeno. Então, alguns jornais tinham um tempo de vida muito curto, chegando até alguns 3 dias. Entre os jornais que tinham um tempo de vida maior, a gente pode citar o Gazeta do Codó, o Correio do Codó e o Monitor Codóense. Bom, aqui nós temos a representação de um navio gaiola, que era utilizado no século XIX para trazer da capital para Codó insumos, mercadorias, e o próprio maquinário da fábrica ele chegou a Codó através desses navios gaiolas que atracavam aqui no cais da nossa cidade. Ele era bastante importante porque ele fazia essa conexão nesse período da capital, que era São Luís, com o interior da capital, que no caso era Codó, e ele foi de muita importância para o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade. Infelizmente, com o passar dos anos, o rio ele foi se tornando não navegável, intrafegável, na verdade,
porque ele sofreu com o processo de assoreamento, com a retirada das matas ciliares, o rio foi se tornando mais raso e por isso ficou inviável fazer o tráfego com navios desse porte. Por esse motivo, já no século XIX, início do século XX também, ele passou a ser inutilizado para essa finalidade. Então, por esse motivo, os navios, as navegações, elas passaram a não existir mais, a não ser mais viável no rio Itapecuru, nesse tráfego até Codó. Levando em consideração que o primeiro contato que a gente tem com a história na escola, e ela parte de uma visão eurocêntrica e americanizada, que na maioria das vezes estereotipa negativamente algumas raças, e o Maranhão e a cidade de Codó são localidades majoritariamente negras, aqui no memorial, a gente parte de uma visão local, com vocabulário e uma história também local. Então, aqui a gente vai trabalhar algumas seções como a seção étnica, ou a de religiosidade, ou a de cultura, partindo de uma visão local. É nos quilombos que vão surgir alguns aspectos, como o aspecto religioso e cultural da cidade. No quesito religioso, a gente vai ter o surgimento do tambor de mina e do terecô, e no aspecto cultural, a gente vai ter o surgimento do tambor de mina, do tambor de crioula, e também as quadrilhas e a capoeira. Então, o nosso público ele tem se tornado cada vez mais amplo, cada vez mais diverso, né? Esperamos, este ano de 2025, receber tanto visitantes externos da cidade, quanto continuarmos recebendo aqui o público da nossa rede básica e da nossa rede de ensino superior, né? Então, o nosso memorial ele funciona de segunda à tarde, e a partir de terça-feira e de terça a sexta, manhã e tarde. Sábado ele funciona pela tarde e domingo de 8 às 11 horas da manhã. Além disso, nós contamos com a rede de Instagram, rede social, né, do memorial. Então, assim, vocês também podem acessar o que acontece aqui no memorial ao longo de todas as atividades que nós desenvolvemos aqui. Olá, eu sou a Dalva, tiro o azeite do coco babaçu, estou aqui para ensinar vocês. Começa do fogo. O fogo, eu vou acender o fogo com a casca do coco babaçu. Olha a utilidade que o coco babaçu tem. A casca você vai usar o carvão dela. Aí eu vou pegar o coco, vou torrar o coco. Aqui eu tô torrando o coco babaçu. Esse coco babaçu é para nós tirar o óleo, tirar o azeite. Depois que eu torro ele estando bem torradinho, eu levo ele pro pilão. Se não tiver o pilão, a gente põe ele no liquidificador industrial. Depois dele pisado, eu jogo ele na panela com água, boto ele para cozinhar. Depois dele cozinhado, ele sobe o óleo todinho, o azeite, todinho para cima. Aí depois que ele sobe aquele azeite para cima, eu vou apanhar e botar nas vasilhas. Quando eu apanho ele, que ele tá frio, aí eu levo ele para a garrafa, aí vou vender. O azeite, ele, na mesa do lavrador, ele é o prato predileto, é o azeite do coco babaçu.
Codó, de beleza e encanto, belas praças e prédios, tu és meu encanto. Pois é, mais uma vez, eu, Orlando Maranhão, filho de Codó, estou aqui fazendo essa participação no programa Um Pedacinho do Brasil e comemorando, né? Mas essa data festiva de Codó, 129 anos. E vou cantar aqui a música Tambores, que eu fiz para Codó. Havia tribo Iaras Guaranis, codornas, curumins e bentivis, voavam e mergulhavam em seus povis, e o encontro dessas águas me fez cantar Codózinho, Itapecuru, Riacho São José, vão chegar no mar. À noite tambores e negros a rufar, assim é meu Codó, mistura de índios brancos, pretos, africanos. À noite tambores rufando, anunciando pungalele, perequete, e o sino da matriz chamando pra missa dominical. O trem de ferro passava, as mulheres boiavindiam, se ouvia o apito da fábrica chamando pra trabalhar. À noite tambores e negros a rufar, à noite tambores e negros a rufar. Assim é o meu Codó, mistura de índios e brancos, pretos, africanos. Assim é meu Codó, mistura de índios e brancos, pretos, africanos. E esse foi o nosso pedacinho do Brasil de hoje. Sábado que vem tem mais, aqui na Com Brasil TV.